Tenho 31. Cara, tu tem 31 anos, tu tem 7 livros, inclusive o Saída de Mestre, que eu acho que ele, me corrija se eu estiver errado, né? Mas ele explica muito de um universo que as pessoas conhecem muito pouco, porque tu criou uma startup, tu atendeu uma necessidade do mercado e tu conseguiu fazer um exit de sucesso. E eu acho que isso ainda é um ponto que as pessoas ainda acham que ele é meio obscuro, como isso acontece. Eu acho que é isso que tu coloca aqui, certo? Tu desvenda um pouquinho dessa realidade, é isso? Exato. E até antes de falar sobre o livro, uma informação aí de primeira mão, compartilhando contigo. O livro entrou na lista de best-sellers, né, dos livros mais vendidos do Brasil. Essa semana vai ser oficialmente aí divulgado aí para todos os canais aí também. Primeira vez aí que o Porra aí, pessoal ó. tá Aí, ó. acompanhando aí. Cara, como é que tu recebe uma informação dessa? Tipo assim, é possível tu divulgar? Assim, alguém te liga e fala, ó, tu vai entrar na lista dos best-sellers? Pela própria editora, né, eles acompanham e saem, né, listas semanais e mensais. Né, já é um trabalho que a gente tem o objetivo de chegar nesse patamar e dessa vez esse livro, né, depois a gente pode falar sobre vários formatos de publicação de livro que eu já testei. Né, esse livro foi pela editora Gente, que é hoje a editora número 1 de negócio. Né, então o filtro para entrar nessa editora, né, é bastante grande, mas você estando nessa editora, né, a probabilidade de você ter um best-seller já é muito maior também. Né, então também fruto também da editora e todos os canais que eles têm também para ajudar nesse Tá, trabalho. mas como é que tu se sentiu? Se tu conseguir nos descrever assim um momento, era uma coisa que pra ti foi tranquilo ou tipo assim, quando te ligaram, como é que tu se sentiu? Como é que tu reagiu? Consegue Cara, descrever? eu costumo, e talvez um dos aprendizados, principalmente em relação à venda de uma empresa, é não criar expectativa. Né? Então eu tenho zero expectativa, né, de que seja um best-seller ou de que algo, né, que não está sob o meu controle. Né? Eu foco naquilo que eu tenho o controle, né, que é dar o meu melhor, que é fazer aquilo que a gente pode fazer, sem gerar expectativa naquilo que você não tem controle. Né? Eu não tenho o controle, né, do resultado de uma ação que eu vou fazer. Né? Então, zero expectativa. Qualquer coisa que vier acima do zero, né, tá no lucro, né, e acaba sendo algo positivo. Né? Então eu tento não desanimar em coisas negativas e nem me animar tanto em coisas positivas e sempre manter uma linha mais neutra possível. Né? Temos Essa é a minha um forma estoico aqui conosco. tem estoicismo na raiz aí também. Ah, massa, mas assim, mesmo que tu não crie essa expectativa, acredito que quando ela acontece, eu não sei como é que aconteceu. Eles te ligaram, tu tava onde? Tu chegou a comemorar? Porque assim, eu imagino, pode ser que, pô, Sim. tu já escreveu 7 livros. Então assim, não Sim, seja talvez sim. algo que crie tanto impacto, mas eu imagino, porra, tu deve ter saído pra, sei lá, pelo menos jantar ou alguma coisa e falar, caralho, Cara, vou entrar. é tão recente isso que eu tô te falando que nem deu tempo ainda pra raciocinar ou até pra comemorar. A gente tá falando com a editora aí na semana passada, na sexta-feira, e ontem que a gente estava em contato também para confirmar que possivelmente na quinta ou na sexta-feira seja anunciado, né? E aí sim talvez caia a ficha e assim a gente vai começar a ver o que isso pode gerar de resultados e que pode abrir inclusive de possibilidades, né? Quando ele chega nesse nível de best-seller, além de ser uma coroação, né, do que aquele conteúdo teve valor também, a editora costuma usar aquele efeito Tostini, né? Quando ele entra nos best-sellers ou quando ele entra nos mais vendidos, mais pessoas, né, vão acabar lendo aquele livro porque ele tá nos best-sellers, ele tá nos mais vendidos, então é uma porta para que você possa atingir ainda mais pessoas, né? Ah, saquei. Tu ganha, é praticamente um outdoor. Exato, exato, exato. Pô, quantos livros. Como é que é a lista dos best-sellers? Como é que funciona? Sabe? Cara, tem lista da Publish News, que é hoje o principal canal de livrarias e de livros, e tem uma lista da Veja, né? São duas listas principais. A Amazon tem o seu ranqueamento à parte, ela não entra nessas listas, né? A gente atingiu o top 1 da Amazon no pré-lançamento, né? E para mim até Animal. era o objetivo maior, né? Ainda, enfim, acho que a Amazon é o principal, né? Pelo menos para mim, para grande parte das pessoas, o principal canal de livros, mas ainda, né? O mundo offline, as livrarias tradicionais, em termos percentuais de vendas totais, é o que representa grande parte do mercado, né? E essas listas da Publish News e da Veja, elas são reflexo das vendas, principalmente das livrarias e outros canais além Entendi. da Amazon. A Amazon é aquele bicho-papão que fica afastado aí dos outros canais e outros meios, né? Mas tem uma apuração semanal e uma apuração mensal, né, de livros que foram vendidos naquele período, seja dentro de uma semana ou seja dentro de um período de um mês. Né? Esse é o ranking que essas duas listas... Esse é o teu primeiro best-seller, vamos Esse dizer. seria o primeiro que entraria na lista. Dos teus livros, a gente pode navegar um pouco neles. É que tem tanta coisa que eu quero te perguntar, mas
Eu vi que tu postou uma foto, inclusive desse aqui numa livraria, eu acho que no aeroporto, né? No aeroporto de Congonhas, que ele tá em destaque lá, inclusive. Essa Esse é o semana. teu primeiro também em destaque ou tu já teve outros também que estavam em destaque numa livraria? Cara, o meu primeiro livro, O que a Escola Não Nos Ensina, né? Talvez eu acho que esse foi até o mais marcante pra mim, né? Talvez até mais do que esse, ó, como todos, Boa, né? vamos falar sobre esse. O primeiro. Ele teve até pelo título bastante provocativo, né? O que a escola não nos ensina. Talvez hoje, eu acho que deve fazer uns 6 anos que eu publiquei esse primeiro livro. Hoje talvez até comum, né, falar sobre educação autodidata, né, comum comparado àquela época, 6 anos atrás falava isso aí, Exato. era algo muito, né, muito obscuro ainda. Hoje a gente tem muito mais, né, pessoas que têm essa mesma mentalidade, né, ou que defendem também essa visão de educação, né, continuada, autodidata, mas naquela época ainda era algo muito impactante. Porra, como assim, né? A escola não é importante, até porque Aham. o cara interpreta Canudo. o que a escola nos ensina, né? Escola não ensina nada, escola não serve pra nada, né? E simplesmente, né, a provocação foi o que a gente não aprende dentro de uma sala de aula e que a gente deveria aprender. Exato. Listado por 7 habilidades, né? Foram 7 habilidades que eu listei, que vem lá do meu processo, fazendo, né, um retrospecto, né? Que eu comecei a ler e a estudar sobre biografias de pessoas de sucesso, livros de negócio, empreendedores bastante cedo, né? Com 13 anos eu comecei a ter o primeiro livro e depois, né, dessa busca contínua, quase toda semana lendo um livro. E quanto mais eu lia, mais eu me afastava do sistema de educação tradicional, né? Não era o melhor aluno, enfim, não acabei comecei a faculdade com o Marcelo, mas não terminei junto com ele, saí na metade do caminho. E eu via, né, seguia, né, já empreendendo, comecei meu primeiro negócio, né, mais expressivo com 21 anos, sempre conciliando, né, educação autodidata com criar negócio, com colocar em prática. E quanto mais eu fazia isso, mais eu via como as outras pessoas, né, o mundo tradicional estava descolado dessa realidade. E eu queria compartilhar isso, né, compartilhar aquilo que eu estava vendo, vivendo, né, quase como se você é um observador do lado de fora, você está vendo, né, por um ângulo que as pessoas não estão vendo, né? E eu queria compartilhar isso com as pessoas e foi esse o propósito desse livro. E esse livro teve uma repercussão que eu não esperava também, muito forte na mídia, né? Ele foi notícia em várias mídias. Eu lembro. Na Exame saiu umas 3 vezes como livros, né, indicados, recomendados para quem quer empreender. Naquela época, faculdades, universidades, um monte de gente começou a me chamar para palestrar, né? Eu nem dava palestra, foi né, a primeira vez que o pessoal começou a me chamar para falar e para palestrar sobre isso. Então, para mim, talvez foi o grande marco, né? Que abriu muitas portas que eu desconhecia, né? Então, para mim, tem esse gostinho especial, né? Por ser o primeiro e por ter, né, abrido aí tantas portas também nesse sentido. Cara, o que tu me falou algumas coisas que eu achei muito interessante. Essa de o quanto que tu começou a ler. Bom, com 13 anos, tu lembra alguns dos primeiros, ou o primeiro livro que te marcou nessa época? O primeiro é o clássico, né? Que eu já falei, né, várias vezes, o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que naquela época foi o primeiro, né? E que abriu a mentalidade, né? Sobre mundos, né, talvez bem distintos, né, Exato. entre empreender, né, e seguir uma vida, né, mais tradicional, seguir o caminho tradicional. Aquilo lá foi aquilo que abriu, né, a mentalidade para começar a ler e buscar sobre outros livros muito ligados à educação financeira, investimentos, né, me interessei bastante desde o início sobre isso, comecei a investir bastante cedo também. E depois, aí foi uma corrida, né, foi um atrás do outro, mas o Pai Rico, Pai Pobre foi o que... Aí depois de toda a coleção do Pai Rico, Pai Pobre, né, que lançou vários outros livros, né, falando quase a mesma coisa, né, mas com uma mensagem diferente, e aí um oceano que não termina nunca, né, acho que quando tu começa, você às vezes não sabe, né, você não sabe aquilo que... Você não tem conhecimento e não sabe aquilo que você não sabe. Quando você começa a descobrir, você vê que tem um oceano enorme e que não acaba nunca, né? É um processo contínuo que não tem fim, Eu né? falei sobre isso, cara, que eu disse assim, quando eu comecei a ler mais, ao mesmo tempo é um problema que eu tive que aprender a lidar com a ansiedade, porque é como É se um tu abrisse uma problema... porta e tu fala assim, cara, acabei de descobrir, porra, um universo enorme, só que eu sei que eu não vou conseguir entender tudo que eu quero sobre ele. E Isso é um daí, ponto bem interessante, cara. Dá uma boa reflexão aí sobre, né, a falta de informação e o excesso de informação são tão prejudiciais quanto, né? exato. São dois extremos bem perigosos, né? Você navegar na ignorância, né, no sentido de você não ter conhecimento sobre algum assunto, né? E navegar no... Você está tão atolado de informação que você não consegue nem mais pensar ou nem executar, né? E você Exato. fica preso com muita informação, né? Então, como encontrar esse equilíbrio, O né? equilíbrio. Que é o conceito da educação
Autodidata que é você ler, aprender e aplicar, ler, aprender, aplicar, ler, aprender, aplicar, senão, né, vira um monte de teoria, um monte de conhecimento que talvez não tenha utilidade nenhuma, né? Que é prática, o que mais né? acontece no modelo tradicional. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, com 13 anos, tu tá lendo sobre educação financeira, sobre diversos assuntos em que a tua vida ainda estava no meio escolar, acadêmico, com 13 anos. Tu tinha algum amigo que tu trocava ideia sobre isso? E no decorrer desse tempo... Porque, cara, conhecendo o que eu conheço da tua história, tu foi uma pessoa sempre muito à frente do timing das coisas. Assim, tipo, tu já estava à frente. E as coisas te alcançam. O que muitas vezes é ruim, inclusive. Exato, mas é um puta aprendizado ao mesmo tempo. Sim. Localmente, isso é uma coisa que talvez tenha sido uma reflexão tua, né? Mas tu deve ter sofrido também questionamento das pessoas, pelo menos as mais próximas, de te julgar. Porque assim, tu tá de fora com conhecimento, como tu falou, olhando para elas, falando assim, gente, eu quero compartilhar isso. E aposto que a recíproca dessas pessoas era te julgarem por achar que tu estava errado no que tu estava pensando e fazendo. Sim. Não, é natural, né? E não é ruim, né? Isso começa muitas vezes na própria família, dentro de casa... não por mal, mas porque, né, não aprendeu sobre isso, aprendeu de maneiras, né, diferentes. E eu acho que isso só muda, né? Só muda quando você começa a ter resultado prático, né? Quando aquilo que você defende, aquilo que você fala, né, aquilo que você transmite se transforma em resultados palpáveis, né? E muitas vezes, óbvio, quase sempre os resultados vão demorar para acontecer. Quando as pessoas começam a ver, né, com a visão, né, com os 5 sentidos, opa, né, quer dizer que aquilo que estava falando, né, faz algum sentido, né? Mas isso demora, né? Isso demora um certo tempo. Mas de forma mais objetiva, eu tenho, né, uma pessoa que é o meu avô, né, que é um empreendedor, um cara que para mim sempre foi uma grande referência, apesar de ter estudado acho que até a 4ª série, não ter nada do mundo acadêmico, é um cara que tem uma bagagem enorme, né, de negócios, de vendas e de pensar positivo, enfim, um cara que está com 70 e poucos anos, está todo dia na rua ainda vendendo, trabalhando, enfim. E além disso, cara, eu acho que isso não é mais uma desculpa hoje, né? Os meus maiores amigos, talvez nesse sentido, foram os livros, né? Eu sempre busquei nos livros, né, criar relação com os autores, criar relação com os livros, e você pode, eu acho que isso é o grande barato de um livro, né? Você consegue se conectar com pessoas que nem estão mais aqui hoje, né, ou com grandes personalidades, a um custo irrisório, né, perto da sabedoria, do conhecimento que tem, na hora que você quiser, da forma que você quiser, no momento que você quiser, né, sem depender de fatores externos, né, sem depender de você ter necessariamente amigos, né, ou pessoas próximas que tenham essa mesma mentalidade, né. Hoje, com a internet ainda, nem se fala, né, muito mais fácil, né. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!